Cada um de nós temos uma forma única de nos comportarmos diante da vida. E a Kabbalah nos ensina que existem forças que ditam as regras dentro desse jogo de comportamentos em que atuamos nesta existência. Da mesma forma, existem forças primordiais que regem um campo energético da criação divina. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesta aula. Salve, meu alquimista! Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no nosso canal Alquimia das Artes, onde estamos revelando os véus da Kabbalah, onde estamos vendo a estrutura da árvore da vida como um caminho de ascensão. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre a tríade comportamental da alma humana, as 3 Sefirot responsáveis pelo nosso comportamento, a nossa natureza e algumas coisas que envolvem isso, nosso ego e tudo mais. Mas antes disso, caso você não tenha baixado o e-book que eu fiz especialmente para você de forma totalmente gratuita, clica no link aqui embaixo, baixa o e-book e dá uma lida com carinho nele, porque eu tenho certeza que você vai entender algumas chaves primordiais para compreender a Kabbalah como um sistema de ascensão da sua própria alma. E caso você não seja inscrito, não seja inscrita no nosso canal, eu te convido a se inscrever para ficar por dentro dessa e de outras e muito mais conteúdos que estão por vir, tá bom? E então agora vamos ao nosso vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre a natureza humana no seu primor, justamente sobre a tríade de sustentação das colunas da nossa árvore da vida. A tríade sefirótica que vamos ver nesta aula é Netzach, Hod e Yesod. Netzach pode ser traduzida como vitória. Vitória porque é justamente a vitória da criação. É quando sai do pilar central de Tiferet e vai novamente para o pilar da força, novamente num movimento de expansão. Então, se antes vimos que a tríade primordial era uma manifestação primordial da luz, a tríade intermediária ou secundária era como o movimento de expansão e de contração para formar os planetas, os astros e tudo mais, agora vemos que Netzach seria justamente a vitória da natureza, o crescer da natureza, desses ciclos que se sustentam infinitamente pela linha do espaço-tempo. Então, Netzach, dentro do processo macrocósmico, vai ser caracterizado pela natureza, pelo um processo de crescimento, de morte, de renascimento contínuo, que são os ciclos da vida. É aquilo que dá movimento aos astros, que os fazem girar em torno do Sol, que os fazem girar em torno de Tiferet, da essência divina, que é um espelho da essência da criação. Então, Netzach é aqui a representação do movimento perpétuo da natureza, sendo tanto a natureza mundana aqui do nosso mundo, quanto a natureza dos astros, a natureza da luz, nos princípios que compõem a física, nos princípios que compõem toda a astronomia e tudo mais. Já para equilibrarmos Netzach, temos Hod, que é traduzido como esplendor ou em algumas outras traduções como reverberação, tá bom? Então, justamente para fazer esse equilíbrio dentro da base dos pilares, né, sendo Netzach no pilar da força e Hod no pilar da forma, no pilar dos aspectos de contração da energia do universo, a Séfira de Hod também está associada com a verdade. E por isso, dentro dos processos de manifestação, ela vai ser a reverberação daquilo que é a verdade, daquilo que é a essência. Portanto, o contraponto de Netzach e Hod impulsiona os seres a descobrirem no belo o verdadeiro, na beleza de Tiferet, aquilo que é a essência, aquilo que é justamente a verdade. Todas as forças da criação trazidas pelas Sefirot anteriores vão chegar em Hod como um movimento único de informações,
como tudo aquilo que estava contido nos planos mais elevados, mais sutis, vão agora chegar em Hod como essa reverberação final e então entrar em equilíbrio em Yesod. Yesod é traduzido por fundamento. Então a gente vê que ele é justamente o fundamento da nossa árvore, equilibrando todas as energias novamente no ponto central. É representado simbolicamente pela Lua, um astro que reflete a luz solar. A Lua não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol, ou seja, Yesod reflete as características da essência de Tiferet, que é a séfira superior dentro do caminho do meio, dentro do pilar central. Sendo assim, Yesod realiza dentro do triângulo inferior, também apontado para baixo, né? Todos os processos da criação num fundamento, naquilo que conecta o que está em cima dentro desses processos com o reino, né? Com o Malkut, que vamos ver na próxima aula. Agora vamos trazer essas forças para o nosso microcosmos, para dentro de nós, da nossa alma humana, e vamos compreender em maior detalhes como funcionam essas forças atuando dentro de nós mesmos. Então esta tríade vai ser a tríade comportamental. Se a primeira era a mental, a segunda é a emocional e a terceira, esta comportamental, também dita ser a tríade energética, ela vai ser justamente aquilo que nos sustenta no nosso dia a dia, na nossa vida, que nos faz sobreviver na Terra. Mas muito além disso, ela representa algumas características que usamos muitas vezes sem percebermos. Então, para começarmos o nosso entendimento aqui, Netzach seria tudo aquilo de processos instintivos, todos aqueles processos que nos mantêm vivos, seja fome, sono, seja vontade de reprodução e tudo mais, tudo isso está incorporado na força Netzach, o ciclo que mantém as coisas funcionando. Tudo isso faz parte desta força instintiva, que é justamente aquilo que dá sustento à natureza para que ela consiga completar os seus ciclos. Então, se Netzach são todos os processos involuntários do ser humano, Hod é a reverberação. Então, através dos nossos 5 sentidos, por exemplo, ela reverbera todas as informações para que possamos tomar atitudes, para que possamos escolher o que vamos fazer ou não. E também, através dos 5 sentidos, ela capta as informações para processar nos níveis mais elevados da nossa árvore sefirótica e assim podermos chegar em compreensões mais profundas sobre a vida, e não apenas em níveis comportamentais, né? Pois nós não somos apenas sensíveis ao calor, à luz, a um barulho ou algo do tipo. Nós também podemos apreciar a música, nós também podemos observar obras de arte, nós temos características que vão além desse nível comportamental, desse nível um pouco mais animal de sobrevivência. Mas e como estas Sefirot se interconectam entre si? Bom, um exemplo muito básico seria um homem que olha para uma mulher muito bonita e logo sente um desejo. Este desejo é Netzach, agindo nele. Só que ele deve ponderar este desejo com a sua mente Hod, com o seu aspecto voluntário. Ele não vai simplesmente ir lá e acasalar no meio da rua, por exemplo, com aquela pessoa, pois isso seria algo muito animalesco. Então, Hod é este contraponto. Da mesma forma que um artista se inspira na sua obra, talvez por uma musa ou alguma paisagem, alguma coisa assim, essa inspiração é Netzach. Já as técnicas que ele vai usar para fazer aquela obra, para ponderar aquilo, né, ilustrar da melhor forma possível num quadro, por exemplo, são as habilidades de Hod, as habilidades voluntárias contidas nesta força, tá? Agora, para equilibrarmos estas duas forças, nós temos Yesod, que é o nosso fundamento, é o fundamento de toda a árvore da vida, na verdade, onde voltamos ao centro. E se Tiferet, como eu falei na aula passada, é o nosso self, a nossa essência divina, Yesod
é o nosso ego, são as nossas personas. Persona em latim quer dizer máscaras, então são as diferentes máscaras que utilizamos para viver na vida. Nós temos às vezes um tipo de persona no nosso trabalho, na nossa família, no nosso relacionamento, amigos e tudo mais. Então essas diferentes personas muitas vezes tão fragmentadas, elas estão muito longe do que a gente é de fato, do nosso self. Por isso que o trabalho de ascensão é juntar tudo isso, os fragmentos, as diversas faces da lua em um único ponto e transformar isso, voltar os nossos olhos não mais à lua, mas sim ao sol, à nossa essência, né? Isso numa linguagem muito metafórica, obviamente, pois ambos são essenciais para que haja a vida, para que haja o equilíbrio. E da mesma forma em nós mesmos, nós precisamos tanto do self quanto do nosso ego e das nossas várias personas que temos por aí para questões de sobrevivência, de convivência, para que possamos ter uma experiência humana também mais plena, mais próspera. Então isso, além de ser o nosso ego, além de ser a criação de personas, também é a nossa capacidade de criar símbolos, de sintetizar, às vezes, uma força que está lá em Gevurah e trazer para Yesod de forma simbólica, de forma pictória, de uma palavra, de um alfabeto, de alguma língua. É esta força que vai nos trazer esta capacidade também. Para que possamos compreender a árvore da vida com maiores detalhes, nós temos que passar pelo fundamento, por Yesod. Este é o caminho que liga todos os planos superiores, como Malkut, como eu já falei anteriormente, e como nós vamos ver na nossa próxima aula. E agora, se cabe uma dica final para que nós possamos ascensionar o nosso caminho de vida, a nossa alma, a nossa consciência, é muito importante nós entendermos aquilo que são os nossos processos instintivos, aquilo que nos faz viver no automático, que muitas vezes você está lá dirigindo, indo para o trabalho, lavando louça ou fazendo alguma coisa muito automática, que está ali no contraponto Netzach Hod e esquece daquilo que é superior, das emoções, do mental, daquilo que está além do corpo energético, do corpo automático, das forças que movimentam a nossa roda da vida. E também lembrar que não devemos olhar simplesmente ao ego, às características físicas, às personas, aos níveis comportamentais humanos, mas devemos olhar mais profundamente, tanto para nós mesmos, quanto para aqueles com quem nos relacionamos na nossa vida, sejam amigos, familiares, cônjuges e tudo mais. A ideia é que você olhe para a essência, veja além deste nível comportamental simplesmente, mas compreenda que ele é fundamental para que exista a vida, para que tenha sustento toda essa emanação divina dos planos da criação até os planos da manifestação. Então, se você gostou dessa nossa aula, deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário aqui também. Eu sou um cabalista alquímico para eu saber que você chegou até o final e não esquece de baixar o nosso e-book para também aprofundar este entendimento, esta compreensão divina da Kabbalah e também se inscrever no nosso canal, se inscrever no nosso Instagram, que a gente posta muita coisa boa por lá também. E é claro, compartilhar este vídeo com mais pessoas, com mais buscadores da verdade que também possam estar interessados em desbravar os véus da ascensão. Eu te vejo na nossa próxima aula, um forte abraço e tchau, tchau.